Clara atravessava o saguão de mármore do Banco Avenida Paulista com passos firmes, o salto ecoando suavemente no piso brilhante. Trazia consigo aquele jeito calmo que sempre impressionava quem prestava atenção, usando um blazer azul marinho que deixava claro que ela sabia quem era e o que estava fazendo ali. Naquele fim de tarde, o clima do banco, geralmente tranquilo e previsível, estava diferente. O vai e vem dos clientes, as conversas baixas atrás dos balcões, tudo isso deu lugar a uma certa tensão no ar no momento em que Clara se aproximou da recepção. Rafael, o gerente novo, tinha pouco tempo de casa, mas já achava que conhecia todo mundo. Mal levantou os olhos do computador antes de olhar Clara de cima a baixo, franzindo a testa de um jeito quase automático. Sem perguntar o nome dela, foi logo supondo que ela não deveria estar ali, ignorando o crachá e as palavras educadas de Clara como se fosse invisível. Indiferente, perguntou com impaciência o motivo da visita, como se ela estivesse incomodando, e não apenas aguardando ser atendida. As pessoas ao redor começaram a notar aquele clima estranho. Clientes em cadeiras, funcionários das mesas ao lado, todos passaram a prestar atenção. Foi quando alguns sacaram seus celulares, discretamente ou sem tantos cuidados, prontos para gravar algo que, infelizmente, parecia ser mais um exemplo das barreiras silenciosas que muita gente ainda enfrenta. Algo que, sabiam bem, podia virar manchete ou discussão na internet a qualquer momento. Rafael, sentindo-se respaldado pelo crachá de gerente e pelo terno impecável, resolveu reforçar ainda mais seu papel. Com a voz mais alta do que o necessário, disse para Clara: "A senhora deve se retirar. Este espaço é exclusivo para clientes preferenciais e diretores convidados." A frase cortou o silêncio e ecoou no salão, deixando claro para todos que ali não era apenas uma questão de protocolo, mas de exclusão. A intenção de Rafael era bem explícita. Queria marcar que Clara não fazia parte daquele ambiente, mostrando poder diante do público. Um ou outro cliente desviou o olhar, constrangido, enquanto outros continuaram firmes, câmera na mão apontada para a cena, cientes de que presenciavam algo sério. Mesmo enfrentando olhares frios e palavras ríspidas, Clara manteve-se serena. Não houve um tremor sequer em sua voz quando respondeu, olhando firmemente para Rafael: "Estou apenas aguardando, assim como qualquer outro cidadão." Ela não cedeu ao desconforto ou à humilhação, preferindo se apegar à sua dignidade em vez de se abalar por aquela hostilidade gratuita. Esse contraste quase teatral entre a calma de Clara e a agressividade de Rafael deixou o ambiente tenso. Era visível que boa parte das pessoas presentes começou a se perguntar como reagiriam naquela situação. Alguns até trocaram olhares entre si, torcendo para que alguém tomasse uma atitude ou para que aquela cena absurda tivesse logo um fim justo. Nesse momento, chegou Sérgio, o segurança mais antigo da agência, conhecido por todo mundo ali. Ele era aquele tipo de pessoa que sabia acalmar desde cliente irritado até criança chorando, sempre com uma palavra tranquila. Mas, ao ver a tensão entre Rafael e Clara, parou por um segundo antes de intervir. De um lado, sentia o peso da ordem direta do gerente. Do outro, notava que o ambiente estava tomando proporções maiores do que uma simples questão de regras do banco. Ele olhou ao redor e viu vários celulares levantados, alguns gravando vídeos, outros já em transmissão ao vivo. Com isso, a pressão de todos era visível, e Sérgio percebeu que qualquer decisão sua teria consequências não apenas ali, mas fora das paredes da agência. No meio do público, estava Camila, uma influenciadora digital de São Paulo, conhecida por defender causas sociais. Sem perder tempo, ela começou a narrar a situação em seu perfil, falando ao vivo para dezenas de milhares de seguidores. As mensagens dos seguidores chegavam rapidamente, indignados e pedindo explicações, enquanto o contador de visualizações só subia. O episódio, que começou como mais uma situação de constrangimento habitual, já tomava proporções assustadoras para os funcionários do banco, pois agora se tornará um evento viral e impossível de ser varrido para debaixo do tapete. Nesse turbilhão, surge Juliana, a assistente de gerência, tentando acalmar os ânimos sem chamar muita atenção. Ela já sabia que Rafael tinha um temperamento difícil, então tentava encontrar um jeito de resolver sem contrariá-lo abertamente,
até porque sempre sentia uma pressão de seguir direitinho as ordens dele. Mesmo assim, enquanto caminhava até Clara, Juliana percebeu detalhes que lhe pareceram importantes. O relógio elegante no pulso de Clara, a bolsa discreta, mas claramente de alto padrão, e principalmente a forma tranquila e confiante com que ela respondia e se colocava diante da situação. Não parecia, nem de longe, alguém que estivesse ali à toa ou por acaso. Juliana hesitou. Pensou em intervir de maneira mais firme, mas faltou coragem. Ela sabia que qualquer erro poderia custar caro no ambiente competitivo do banco. Quando se aproximou de Clara para oferecer ajuda, viu, de relance, um cartão de crédito dourado, desses que só clientes com perfil elevado recebem. Clara mostrou o cartão discretamente, sem levantar a voz ou fazer alarde, mas foi o suficiente para Juliana começar a repensar tudo o que Rafael estava dizendo. Enquanto Rafael continuava ignorante com relação à situação, Juliana começou a questionar, internamente, se não estavam cometendo um erro grave ao seguir o roteiro que ele propunha. Sentiu um peso na consciência, sem saber ainda se deveria tomar uma atitude ou apenas observar tudo continuar a se desenrolar. A barulheira aumentava a cada minuto. Mais gente se acumulava no saguão do Banco Avenida Paulista, atraída tanto pela confusão quanto pelas transmissões ao vivo rolando nas redes sociais. A situação quase virava um circo quando Rafael, sentindo-se pressionado e cada vez mais nervoso, ameaçou em voz alta chamar a polícia para retirar Clara, insistindo que ela era uma intrusa. O anúncio dele só inflamou ainda mais quem assistia tudo ali e também quem acompanhava pelos celulares. Começaram a pipocar comentários indignados nas redes, com várias pessoas marcando perfis de órgãos oficiais para denunciar o racismo e a arrogância evidente daquele gerente. Em poucos minutos, o episódio já estava nos trending topics do Twitter, com dezenas de mensagens reprovando a atitude da agência. No meio desse furacão, Clara não se abalou. Com o mesmo tom calmo desde o início, falou claramente para Rafael e a todos ouvirem. Dou 2 minutos para resolverem essa situação, ou tomarei as medidas cabíveis. De repente, os olhares que antes estavam divididos entre compaixão e curiosidade se fixaram nela. Todos, até os mais desatentos, perceberam que Clara tinha algo sob controle e que talvez pudesse reverter toda aquela injustiça. O relógio pareceu desacelerar, e um silêncio cheio de ansiedade tomou conta, enquanto todos esperavam para ver o que aconteceria depois disso. Sem hesitar, Clara tirou o celular da bolsa, digitou rapidamente um número, com a mesma calma que vinha demonstrando desde o início, fez uma ligação curta, mas que tinha um tom misterioso. Usou palavras e um código que poucos ali conseguiriam entender. Talvez só quem lidasse com o alto escalão do banco ou com grandes executivos. Encerrando a chamada, Clara apenas disse, com firmeza, em 2 minutos, tudo estará esclarecido. O jeito decidido dela ao falar deixou Rafael ainda mais confuso. A segurança com que Clara manejou o telefone e o recado direto, sem espaço para dúvidas, fez com que a máscara de autoconfiança do gerente começasse a rachar. Agora, sua voz já não tinha mais aquele tom imponente, parecia um tanto tensa e hesitante. Juliana, que acompanhava cada detalhe, sentiu um arrepio percorrer as costas. Sabia que algo fora do comum aconteceria. De repente, percebeu que talvez tivesse cometido um erro grave ao apoiar cegamente as atitudes de Rafael. O clima no banco ficou pesado. Todos pararam para observar os próximos passos, como se esperassem um anúncio importante a qualquer instante. As redes sociais, por sua vez, explodiram em teorias. Alguns diziam que Clara era uma grande investidora ou secretária de algum ministro. O suspense dominava, tanto ali dentro quanto lá fora. O tempo foi passando, cada segundo aumentando ainda mais a tensão dentro da agência. De repente, com o fim dos 2 minutos cravados por Clara, ouviram-se passos apressados ecoando pelo saguão. Era André, um diretor importante da própria matriz do Banco Avenida Paulista, chegando praticamente sem fôlego, com o rosto vermelho e um olhar entre o alívio e o puro desespero. Ele mal esperou a porta automática terminar de abrir e já foi direto até Clara, chamando-a pelo nome com respeito e certa pressa. Doutora Clara, peço desculpas pelo transtorno. Por favor, me acompanhe.
O modo como se dirigiu a ela deixou claro para todo mundo que não se tratava de uma cliente comum. Antes que alguém pudesse reagir, André tomou a frente, ainda olhando para Rafael. Fez questão de explicar alto, para todos ouvirem. Quero lembrar a todos que a doutora Clara é fundadora e principal acionista do banco, então esse constrangimento jamais deveria ter acontecido. O salão ficou em silêncio absoluto. Os clientes, a equipe, até Sérgio, o segurança, demoraram a acreditar. Só então caiu a ficha. Estavam diante de uma das pessoas mais importantes do setor financeiro no país e tinham acabado de testemunhar uma das maiores gafes possíveis, filmada e transmitida para milhares. Ainda sem fôlego, André se virou para todas as pessoas que assistiam à cena, respirou fundo e, com uma voz firme, pediu desculpas em público. Em nome do Banco Avenida Paulista, peço desculpas à doutora Clara por todo o constrangimento causado. Isso não deveria ter acontecido, e vamos tomar providências imediatas. Era nítido seu respeito, e também certo temor, pela posição de Clara. O clima no banco mudou rapidamente. Onde antes existia um burburinho hostil, agora reinava um silêncio desconfortável, misturado com vergonha e até uma pontinha de admiração. Todo mundo ali precisava de um tempo para digerir o que tinha acabado de acontecer. Rafael, o gerente, que até então circulava pelo saguão com postura firme, agora estava completamente pálido e mal conseguia olhar para Clara ou para André. Suas mãos tremiam, e ele tentava encontrar palavras, mas só conseguia balbuciar desculpas abafadas. Era visível o arrependimento estampado em seu rosto, enquanto rapidamente percebia que sua carreira estava indo por água abaixo, diante dos próprios funcionários, dos clientes e das câmeras dos celulares. Até quem antes tentava defender Rafael agora evitava contato visual, sentindo o peso da responsabilidade coletiva. A multidão, percebendo a dimensão do erro, só conseguia lançar olhares de reprovação, alguns até de indignação, para o gerente, já isolado em sua própria culpa. Logo após o pedido público de desculpas, Clara respirou fundo e disse, em tom sério, que precisava resolver a situação imediatamente. Ela pediu para que Rafael e Juliana a acompanhassem até o andar executivo do prédio, onde ficavam as salas de diretoria do Banco Avenida Paulista. O caminho até o elevador foi silencioso, com Juliana claramente desconfortável e Rafael quase sem reação, com o rosto baixo e expressão de derrota. Eles entraram juntos, e assim que as portas de aço se fecharam, o clima ficou ainda mais pesado, como se cada andar percorrido aumentasse a pressão no ar. Durante a subida ao topo do prédio, Clara olhou diretamente para Rafael e perguntou, de forma serena, mas firme, sobre o que o levou a agir daquela maneira. Explicou, sem rodeios, que suas atitudes refletem não só preconceitos pessoais, mas também problemas enraizados de cultura dentro da empresa. Rafael tentou se defender, balbuciando frases sobre precisar manter a ordem e seguir procedimentos. Porém, a cada argumento, Clara desmontava suas justificativas, apontando como suas escolhas passaram do limite do aceitável e prejudicaram não só ela, mas também a imagem do banco diante da sociedade. Juliana, do lado, ouvia tudo em silêncio, sentindo o peso das palavras e o impacto das ações daquele dia. Assim que o elevador chegou ao último andar, as portas se abriram para um ambiente luxuoso, cheio de mármore e móveis de madeira escura, típico dos andares de diretoria das grandes instituições em São Paulo. Mas, naquele momento, o brilho e o silêncio do espaço não diminuíam o peso do que estava para acontecer. Alguns membros do conselho estavam reunidos ali, conversando de forma descontraída, ainda sem saber da proporção do que tinha se passado lá embaixo. Só que, com a chegada repentina de Clara, Rafael e Juliana, tudo mudou rapidamente. Clara anunciou com uma voz firme, Código 7, um termo usado pelo banco para sinalizar situações de grave crise institucional. Os conselheiros, imediatamente, entenderam que se tratava de algo realmente sério. Sem perder tempo, Clara foi direto ao centro da sala, educadamente mas com firmeza, recusou o convite para sentar. Pegou seu celular, conectou ao projetor, e em poucos segundos, as imagens do incidente no saguão começaram a aparecer na tela grande que cobria uma das paredes.
Todos os presentes assistiram, em silêncio absoluto, cada detalhe da humilhação sofrida por Clara e da postura preconceituosa de Rafael diante de dezenas de testemunhas. O silêncio seguinte foi quase insuportável, cheio de vergonha e uma espécie de choque generalizado diante da gravidade da situação exposta de forma tão clara e pública. O vídeo chega ao fim e ninguém do conselho consegue esconder o choque. A sala, antes cheia de certezas e falações baixas sobre investimentos, agora está mergulhada numa tensão pesada. Todos ali percebem de imediato o quanto aquilo era grave. Não só pelo vexame diante das câmeras, mas pelo símbolo negativo que aquilo lançava sobre o Banco Avenida Paulista. O rosto de cada um entregava indignação, preocupação e até um pouco de medo do que poderia acontecer dali para frente. Dentre os conselheiros, estava Leonor, única mulher negra do grupo, que se manteve calada, mas era impossível não notar o olhar dela. Um misto de tristeza profunda e raiva contida. Leonor sentia na pele o peso de tudo aquilo, vendo um espelho de situações que já presenciou ao longo da carreira. Clara então pegou a palavra novamente. Sem rodeios, começou a listar o que estava em jogo. Explicou, mostrando no telão, como as redes sociais estavam tomadas por milhares de comentários, hashtags de boicote e vídeos que já somavam centenas de milhares de visualizações. Falou dos riscos reais de processos por discriminação e por danos morais, e de como os valores envolvidos podiam comprometer a saúde financeira do banco. O ambiente ficou ainda mais sombrio, com todos sentindo a necessidade urgente de encontrar respostas. Com o clima carregado, todos os olhares se voltaram para Rafael. Não havia mais como fugir. Um dos conselheiros pediu que ele explicasse sua postura durante o incidente. Rafael, ainda tremendo, tentou falar algo sobre protocolos de segurança, mas logo ficou claro que não havia justificativa para o que aconteceu. Sentindo-se encurralado, acabou confessando, com a voz baixa, que agiu com base em suposições sobre quem, de fato, podia ocupar certos espaços do banco. Admitiu que nunca pensou que Clara, uma mulher negra, pudesse ser não só uma cliente, mas a própria fundadora e acionista majoritária. Essa confissão exposta diante do conselho foi o suficiente para definir o fim da carreira dele ali. Os colegas evitaram contato visual, cientes de que, naquele momento, estavam testemunhando uma queda anunciada. Porém, Clara surpreendeu a todos e tomou a palavra antes que alguém sugerisse qualquer punição imediata ou proposta de indenização. Ela explicou, com serenidade, que não estava interessada em retaliação. O que queria mesmo era garantir que o banco passasse por mudanças profundas para que casos como o dela nunca mais acontecessem, com quem quer que fosse. Esse posicionamento inspirou o respeito genuíno dos presentes, mudando o astral da reunião e dando início a conversas sobre transformações reais, indo além de simples nota de esclarecimento ou demissões pontuais. Depois de expor com clareza que não buscava vingança, Clara abriu sua mochila, pegou uma pasta, sem perder tempo, apresentou ao conselho um plano detalhado para acabar de vez com o preconceito institucional dentro do Banco Avenida Paulista. Ela sugeriu que todos os funcionários, sem exceção, passassem por treinamentos obrigatórios de diversidade e inclusão. Além disso, propôs auditorias mensais feitas por uma equipe externa, para acompanhar se os atendimentos eram realizados com respeito e igualdade. Para garantir que as mudanças não ficassem só no papel, ela também recomendou a criação de um sistema de monitoramento em tempo real, onde clientes e funcionários pudessem registrar casos de discriminação ou desconforto de forma simples e direta. O conselho ouviu todas as propostas, e diante da firmeza dela e do peso daquele momento, ninguém teve coragem de discordar. Por unanimidade, concordaram em colocar tudo em prática imediatamente. Com as decisões tomadas, veio também a cobrança por consequências reais. Rafael foi chamado a escolher: ou pediria demissão com o mínimo de benefícios previstos em lei, ou seria dispensado por justa causa. Juliana, por outro lado, foi colocada em período probatório, considerando a disposição dela em aprender e mudar suas atitudes. Ninguém saiu ileso, mas ficou claro que o banco não seria mais o mesmo dali para frente. Com a reunião encerrada e o plano de mudanças aprovado, os membros do conselho começaram a deixar a sala,
cada um já pensando nas tarefas que teriam pela frente para tirar as propostas do papel. Rafael ficou parado por alguns segundos, parecendo buscar coragem. Ele então se aproximou de Clara para pedir desculpas uma última vez, dizendo que reconhecia o erro e que sentia muito pelo ocorrido. Clara ouviu com atenção, olhou nos olhos dele e respondeu de forma tranquila, mas decidida. Rafael, sentir muito é o mínimo. Arrependimento precisa vir junto com responsabilidade. O que importa daqui para frente é o que você faz com o que aprendeu hoje. Ela não falou com raiva, mas também não suavizou o que tinha que ser dito. O clima era de respeito, mas ficou claro que não haveria concessões só por um pedido de desculpas. Nesse momento, Sérgio, o presidente do conselho, percebeu que também precisava assumir sua parte na história. Ele se levantou, diante de todos os que ainda estavam na sala, assumiu que faltou supervisão e que isso não poderia mais se repetir. Sérgio prometeu que iria acompanhar pessoalmente a implementação de cada uma das reformas. Aos poucos, aquele ambiente que minutos antes parecia sufocante, foi se transformando. Agora, pairava no ar uma sensação de reconstrução e uma esperança verdadeira de que dali sairia um banco melhor para todos. Nos dias que vieram depois daquele encontro tenso, não se falava de outra coisa em São Paulo. O caso do Banco Avenida Paulista correu não só pelos corredores financeiros da cidade, mas também chegou aos jornais de todo o Brasil. As redes sociais estavam repletas de debates sobre racismo institucional, e o nome de Clara virou referência quando o assunto era coragem para mudar uma realidade difícil. Diversos programas de televisão e ONGs procuraram Clara para entrevistas, querendo entender de perto o impacto da sua atitude e como o banco estava virando símbolo de honestidade e de liderança em inclusão. A diretoria não perdeu tempo e começou a colocar o protocolo Clara em prática. Logo na primeira semana, mais de 800 funcionários participaram de reuniões e workshops e diversidade conduzidos por especialistas. Havia comunicados em todas as agências explicando as novas políticas e convidando clientes a opinar sobre o atendimento. O ambiente, antes um pouco frio, foi mudando de ritmo. Agora, as pessoas se sentiam parte de algo relevante. Com tudo isso, o tom da conversa pública mudou completamente. Aquilo que parecia um escândalo prestes a afundar a reputação do banco se transformou num exemplo de como enfrentar problemas de frente, com responsabilidade e vontade real de fazer diferente. Passado um tempo, cerca de 6 semanas, a agência principal do Banco Avenida Paulista já parecia outro lugar. Quem chegava logo via cartazes coloridos incentivando o respeito à diversidade, espalhados pelas paredes e até perto dos caixas eletrônicos. Além disso, painéis eletrônicos informavam aos clientes que toda interação era acompanhada por sistemas inteligentes, criados para garantir um atendimento justo e profissional para todos. O clima ficou mais leve e aberto ao diálogo, algo raro no velho banco de outros tempos. Maria Eduarda, recém-nomeada para a função de gerente, fazia questão de dar o exemplo todos os dias. Ela saía da sala e conversava com clientes e funcionários, perguntava se estavam se sentindo bem e fazia questão de ouvir opiniões, elogios e críticas. Não era só discurso, ela realmente pegava junto. Juliana, que tinha recebido uma segunda chance, aproveitou para se transformar de verdade. Agora, era responsável por organizar os relatórios mensais sobre o atendimento. Num dos primeiros encontros, apresentou números que animaram a equipe. A satisfação dos clientes estava maior do que nunca, reclamando menos e elogiando mais o atendimento. Aos poucos, todos começaram a perceber que a cultura do banco mudava de dentro para fora, quase como se a esperança estivesse voltando depois de um longo inverno. Os resultados positivos logo chamaram a atenção também fora da agência. Outros bancos grandes começaram a perceber a mudança no Banco Avenida Paulista. Pouco a pouco, quiseram entender como seria possível aplicar medidas parecidas. Algumas entidades financeiras convidaram Clara para conversar com suas diretorias e até trouxeram especialistas para aprender sobre o chamado Protocolo Clara. A prática virou tendência e inspirou concorrentes a investir em ações de diversidade e inclusão, mostrando que não era apenas questão de aparência, mas de compromisso real.
O sucesso da transformação foi tão grande que até as autoridades federais notaram o movimento. O Banco Central elogiou publicamente a postura inovadora do Avenida Paulista, citando a instituição como exemplo de combate à discriminação e incentivo ao respeito no ambiente bancário. Isso trouxe ainda mais visibilidade. A agência principal virou referência quando o assunto era atendimento justo, e a mídia destacou os prêmios que o banco começou a conquistar em reconhecimento às iniciativas sociais e empresariais. Além da imagem diante do público, tem mais. Aumentou de forma significativa a abertura de contas feitas por pessoas pertencentes a minorias. Para muita gente, agora o banco representava um espaço onde direitos eram respeitados de verdade. Aos poucos, aquilo que foi visto como crise acabou mostrando que ética e lucro não apenas convivem, como se fortalecem juntos, elevando a instituição a um novo patamar. Depois de meses longe do Banco Avenida Paulista, Rafael enfrentou muitos momentos difíceis. Ele tentou se recolocar em outros bancos, mas percebeu logo que o mercado ficou sabendo do que aconteceu e as portas não se abriram facilmente. Passou alguns dias amargos, refletindo sobre como suas atitudes tinham não só prejudicado Clara, mas também destruído sua reputação. Em conversas com amigos e familiares, foi enxergando que só pedir desculpas não bastava. Era preciso realmente mudar, aprender, agir diferente. Foi assim que Rafael decidiu investir em um novo caminho. Procurou cursos de formação na área de diversidade e inclusão, participando de encontros com especialistas, ouvindo relatos de pessoas que passaram por situações parecidas com a que ele mesmo causou. No início, sentia vergonha, mas com o tempo foi entendendo mais sobre suas falhas e tornou-se um exemplo de gerente disposto a se reconstruir. Outros profissionais começaram a procurá-lo, querendo ouvir sobre onde errou e como estava tentando ser alguém melhor. Juliana, por outro lado, seguiu num processo de crescimento. Graças ao esforço e abertura para mudar, foi promovida para um cargo regional. Agora, era ela quem treinava mais de 300 funcionários em práticas inclusivas, mostrando para todo mundo que transformação é possível quando existe vontade real de enxergar e agir diferente. O protocolo Clara começou a ganhar força muito além do Banco Avenida Paulista e das agências espalhadas por São Paulo. Em pouco tempo, notícias sobre seus resultados circularam pelo Brasil inteiro e acabaram cruzando fronteiras. Várias instituições financeiras em outros estados, como Minas Gerais, Bahia e até no Distrito Federal, adotaram versões adaptadas do protocolo, sempre mencionando Clara como inspiração. Universidades paulistas passaram a estudar o caso em cursos de administração e ciências sociais, usando aquele momento delicado como exemplo de como liderar, inovar e reparar danos durante uma crise. Mas o trabalho de Clara não ficou restrito ao banco. Junto com uma equipe dedicada, ela criou um fundo de apoio especialmente para pequenos negócios de pessoas negras, indígenas e mulheres periféricas. Em seu primeiro ano, o fundo já tinha financiado mais de 30 iniciativas, ajudando a abrir portas e criar emprego em regiões que sempre ficaram à margem dos grandes investimentos. Gente que antes era esquecida começou a ganhar voz e oportunidade, transformando realidades de suas comunidades por meio de projetos próprios. Dentro do próprio banco, a cultura da Avenida Paulista ficou cada vez mais firme na inclusão. O espaço virou lugar de troca de experiências entre pessoas com histórias e origens diferentes, e as parcerias com coletivos e organizações sociais só aumentaram. Naquele ambiente, finalmente, preconceito e exclusão deixavam de ser regra para dar lugar a uma convivência mais humana e coletiva, algo que a equipe inteira poderia sentir no dia a dia. Um ano depois daquela manhã difícil, Clara atravessou novamente as portas de vidro do Banco Avenida Paulista, sentindo no peito uma mistura diferente de emoções. O saguão, que antes tinha sido cenário de olhares desconfiados e situações constrangedoras, agora estava colorido e repleto de vida. Funcionários que não se conheciam muito bem passaram a conversar com mais leveza, enquanto clientes, de todos os tipos, idades e lugares da cidade, se misturavam de igual para igual. O ambiente era outro. Sorrisos sinceros, cartazes pendurados mostrando pequenos projetos que nasceram com o apoio do fundo criado por Clara, e até música ao vivo animando o grupo. Naquela tarde, houve discursos,
mas nada parecia formal demais. Maria Eduarda, sempre com entusiasmo, lembrou como o banco cresceu. Não só em números, mas em respeito. Juliana contou o quanto aprendeu ao sair da zona de conforto. Representantes das comunidades beneficiadas falaram, emocionados, sobre portas que se abriram e vidas que mudaram. Quando chegou sua vez, Clara não precisou de papel. Olhou para todos e disse que a verdadeira virada acontece quando alguém resolve não abaixar a cabeça na frente da injustiça, mas sim agir com coragem. O silêncio que veio depois foi daqueles bons, de quem entende que um futuro melhor nasce quando as pessoas decidem mudar de verdade. O legado daquele dia ficou visível nos olhos brilhantes de quem estava ali, prontos para continuar reescrevendo a história.